Quem nunca esteve na friend zone ou na zona amiga? Quem nunca esteve apaixonado, interessado por uma pessoa e aquela pessoa não quer nada com você, ela só quer que você seja amigo dela? O que constitui esse tipo de relação? Por que ela ocorre? Por que isso acontece com você? Por que a pessoa faz isso com você? Vem comigo que eu explico. Eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho e esse é o canal Conversa Psi. E na nossa conversa de hoje a gente vai falar de um termo que se popularizou aí por falar de um tipo específico de relação. Uma relação onde uma das pessoas tem um interesse afetivo sexual pela outra e a outra, mesmo sabendo muitas vezes, mantém essa relação de modo a manter essa pessoa por perto, como amiga, sem nunca desestimular isso de fato, ou deixar que a pessoa vá embora, ou desencorajar a outra pessoa, mas também sem nunca concretizar isso. E por que isso acontece? Então vamos pensar quais são os nossos modelos de relação na cultura. A nossa cultura, ela tem um modelo de relação heterossexual. Não se define completamente por relação heterossexual, mas ela tem um modelo heterossexual, que é organizado sobretudo pelos contos de fada, onde você tem a figura da princesa e a figura do príncipe. Então, a relação amorosa, a relação afetivo-sexual, ela vai estar mais ou menos organizada num jogo de cortejamento e num jogo de ser cortejado. E essa coisa de cortejar, pensem a palavra, vem de corte, vem justamente dessa relação entre um príncipe e a princesa, ou seja, a relação da corte. E mesmo sem ser um homem e uma mulher, muitas vezes essas duas figuras ou esses dois papéis, eles se reeditam em relações que sejam relações homossexuais entre um homem e outro homem, ou entre uma mulher e outra mulher. Então aqui eu vou estar falando do príncipe e da princesa, não necessariamente como o feminino e o masculino, mas o papel de cortejar e o papel de ser cortejado. Então temos lá o príncipe, que é o cortejador, a pessoa que vai atrás da outra, que faz tudo pela outra, que tem que vencer os dragões, que tem que cuidar, que tem que ser um herói, né? O príncipe, ele é o herói da história. E a princesa, ela só está ali para ser cortejada. Ela não tem ação necessariamente, ela não precisa ter. E isso é que faz dela princesa. Porque se ela tem ação, ela sai do papel de princesa. E isso organiza, sobretudo, as relações heterossexuais, como eu estou dizendo, de um homem e de uma mulher. E, na maioria das vezes, isso acontece com um homem e uma mulher, onde a mulher está no papel de princesa, mas não necessariamente. Ok, mas a gente está aqui para falar da friend zone. E o que seria a friend zone? Onde o rapaz, ou a outra pessoa, ou você mesmo que está assistindo esse vídeo, pode ser também uma mulher, se coloca na posição do príncipe em relação a outra pessoa, porque elege essa outra pessoa como uma princesa e passa a cortejar essa pessoa. Só que para aquela pessoa que foi eleita como princesa, essa pessoa não tem lugar de príncipe. Ela simplesmente gosta do cortejamento, mas aquela outra pessoa não é o príncipe da vida dela. E se a gente for pegar por esse caminho mesmo dos papéis, o outro papel que tem nessa história é o de bobo da corte. E não à toa as pessoas se sentem um bobo, fazendo e fazendo e fazendo, sem nunca ter o retorno disso. Mas muitas vezes continua fazendo porque o papel de princesa, ele reivindica ser cortejada e não corresponder necessariamente. E por que a pessoa que está nesse papel da princesa, ela mantém esse tipo de relação
se ela sabe que ela não vai desenvolver uma relação, ela não vai concretizar uma relação com a outra pessoa que está cortejando ela. Isso acontece porque há ganhos secundários nisso. Por mais que ela não tenha um ganho real de ter um príncipe, primeiro que ela tem uma pessoa que está cortejando ela. Ou seja, nesse ato de cortejar, ela pode ter ganhos substanciais. Por exemplo, ela vai ter uma pessoa sempre disponível a ela e que muito provavelmente não vai exigir que ela dê o retorno, que ela também esteja disponível a ele, né, a outra pessoa, que ela não precise corresponder com lealdade, com qualquer uma das coisas que a amizade, uma relação de amizade, ela prevê. Ou seja, quando a gente é amigo de uma outra pessoa, a relação de amizade, ela prevê uma certa horizontalidade, ou seja, ela prevê reciprocidade. Então, se eu sou leal a uma pessoa, e lealdade, como eu já falei no meu vídeo de fidelidade, lealdade vem de rei, né? Vem dessa dever lealdade ao rei, né? E a lealdade aqui na friend zone, ela é unidirecional. A outra pessoa não precisa corresponder a isso, porque ela está só sendo cortejada. Numa relação de amizade, a lealdade ela tem que ser recíproca para a relação se sustentar. Então, há ganhos de tipo ter tudo o que é interessante numa relação de amizade sem precisar se comprometer a dar em troca. Então, o que eu estou dizendo aqui? E o que a experiência clínica comprova? Muitas das pessoas mantêm relações desse tipo, dessa forma, porque tem muita dificuldade em desenvolver uma relação de amizade real com outra pessoa. Uma relação onde ela precise também corresponder com lealdade, com companheirismo, com estar ali presente, com ser presente e fazer por onde. E essas pessoas, muitas das vezes, o que faz com que ela tenha essas dificuldades também é uma supervalorização da parte sexual, da parte física, ou da beleza física do corpo, em detrimento de outras qualidades, como inteligência, como eu disse agora, a lealdade, como a capacidade de companheirismo. Então, ela aposta muito na sua beleza como um atrativo, algo que seria interessante a outra pessoa. E os fatores mais humanos, nesse outro sentido, de uma relação que sustentaria uma relação de amizade, essas pessoas muitas vezes sentem que são frágeis, que elas não conseguem desenvolver uma relação dessa forma. Também a experiência clínica nos mostra que, não raro, essas pessoas se sentem muito inseguras em todo tipo de relação onde ela não sente que é exclusiva. E a relação de amizade, ela não prevê exclusividade, como também pode ser visto no meu vídeo sobre fidelidade e lealdade. Ela não prevê exclusividade, não cabe muito ter um amigo único na sua vida. Muitas vezes a gente tem só um, mas isso não impede que você possa fazer outros amigos. Já na friend zone, um modo de relação, o que acontece é que a pessoa se sente exclusiva, se sente a melhor pessoa do mundo, única, a pessoa máxima na face da Terra. E isso, para ela, é muito importante, ela busca sentir isso, muitas das vezes, a experiência clínica nos mostra, por uma insegurança de não ter esse tipo de relação, uma insegurança consigo mesmo, por não se achar tão interessante assim. Agora, se você sempre entra em relações onde você ocupa um papel, não de príncipe e nem de princesa, mas no de bobo da corte, vale a pena você também se perguntar do porquê que você vai se colocando nessas relações. Muito provavelmente, você quer ocupar um papel de príncipe. Você quer ser aquela pessoa que é vista como um herói, como uma pessoa que consegue, que conquista aquilo que você quer. E aí você vai elegendo na sua vida, muito provavelmente, pessoas para ocuparem esse lugar de princesa, a serem conquistadas, a serem cortejadas. E isso traria para você a sensação de que você é tudo aquilo que você quer ser. Porém, uma dica importante é
quem ocupa o papel de bobo da corte numa relação, muito provavelmente não vai se tornar príncipe, porque os atributos de príncipe, eles são muitas vezes escolhidos pela pessoa de uma forma inconsciente e ela não colocou em você esses atributos. Então, transferir essa relação ou sair do papel de bobo da corte e virar príncipe pode ser muito difícil. E o que normalmente acontece é que essa transição não se concretiza. Por fim, a princesa também sofre, porque a princesa também elege na sua vida as pessoas que ela quer que sejam os príncipes e vive eternamente esperando pelo seu príncipe. Só que nessa vida não somos todos heróis. Normalmente as pessoas não são assim cortejadoras e não esperam nenhum tipo de reciprocidade, ainda mais quando são as pessoas pelas quais ela se apaixonou, porque aí ela vai esperar uma dedicação que talvez a outra pessoa não queira ter, ou talvez a outra pessoa não faça. Então ela também sofre. Ela é uma pessoa que mantém várias pessoas, que ela não tem interesse em desenvolver uma relação afetivo, sexual, de concretizar e de manter essa relação, mas mantém várias pessoas nesse modo de relação, nessa friend zone, e custa e sofre por não achar o seu príncipe, porque muitas vezes ele nem existe. Então, para que a gente possa ter outros tipos de relação mais saudáveis, mais felizes, mais gostosas, assina aqui o canal, aperta o sininho nas notificações para você sempre receber vídeos novos, curte e compartilha com aquele seu amigo que está na friend zone, ou aquele seu amigo ou amiga que faz com que as pessoas estejam na friend zone, sejam eles que estão querendo ocupar lugares de príncipe, elas que estão querendo ocupar no lugar de princesa, ou os que estão no lugar de bobo da corte. Compartilha com essas pessoas para que elas possam desenvolver relações mais gostosas de se viver. Muito obrigado e até o próximo vídeo.